Boa tarde, senhores deputados e deputadas. Boa tarde à nossa audiência que cresce na TV Alerj. Nós temos estimulado através de nossas redes que o cidadão e a cidadã fluminense acompanhe e monitore o trabalho dessa casa, se aproprie desse lugar de fato que deve e tem que ser a casa do povo. Saudar também quem nos acompanha nas nossas redes, saudar os alunos e alunas do Centro Educacional Anísio Teixeira. Tem que fazer barulho, essa é a nossa casa. Juventude tem que ser respeitada também, estudante tem que ser valorizado e respeitado. Então, vamos saudar aí a presença da juventude nessa casa. Quero também, senhor presidente, prazer tê-lo presidindo aí o nosso expediente final, me solidarizar com o deputado Alexandre Quinoploc, tijucano, do PSL, em relação à sua fala no Pela Ordem sobre a infeliz charge, né, na revista Veja. Isso me aproxima muito e me faz cada vez mais me solidarizar com qualquer tipo de violência simbólica ou concreta. Querido deputado Luiz Paulo, que arregimentou um fã na minha casa. Meu esposo é fã do deputado Luiz Paulo, assiste a todos os pronunciamentos. Mas quero me solidarizar e continuo dizendo, porque uma das maiores atrocidades e crimes contra a humanidade, para além do Holocausto, estive há 2 semanas atrás licenciada em visita ao parlamento alemão, à Fundação Rosa Luxemburgo, e pude ir ao Memorial do Holocausto, próximo ao Portão de Brandemburgo, e fazer um momento de reflexão naquele lugar. Mas o maior crime, um dos maiores crimes contra a humanidade foi a escravidão negra e o sequestro dos corpos negros em África. Então, eu me solidarizo porque por muitas vezes o racismo no Brasil é ridicularizado e o sofrimento do povo negro é chamado de mimimi, de chorinho. Então, nós temos muito que nos solidarizar com acontecimentos como esse. Mas minha fala nessa tribuna, nessa tarde, começa com 2 versículos do livro de Mateus, do Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 8 e 9, que diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus a tratará como seus filhos. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino de Deus é delas. Quero hoje fazer a minha fala fazendo menção aos 51 anos da execução do doutor, reverendo, ativista Martin Luther King, que também tive a oportunidade de visitar em Atlanta o Centro para a Não Violência Coretta Scott King e Martin Luther King, e conhecer sua filha, reverenda Bernice King. Fazer a menção a esse pastor que foi um dos maiores líderes, precursor do movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos da América do Norte. Um homem que prezava o respeito pelo diálogo, pela não violência, pela democracia e defesa incondicional aos direitos e às liberdades civis e individuais. Ele recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1964, em reconhecimento à sua liderança, à sua luta nobre contra toda forma de opressão, segregação e violência, pelo fim do preconceito racial nos Estados Unidos, que influenciou a luta em todo o mundo. Martin Luther King liderou uma das mais famosas marchas do movimento negro estadunidense, a Marcha de Selma,
em 1965, onde milhares de negros e negras estadunidenses, também junto a movimentos de brancos aliados, buscavam o direito ao voto e a cidadania plena. Assim como Martin Luther King, senhor presidente, senhores e senhoras, outras lideranças negras perderam a vida na luta e na defesa pelos direitos e liberdades incondicionais. Malcolm X, Abdias do Nascimento, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, não viva ainda, mas precisamos reverenciar essa mulher que só aos 71 anos de idade teve reconhecida a sua genialidade. E hoje é um dos maiores símbolos da literatura e da escrita negra brasileira do mundo, que tanto nos orgulha. Carolina Maria de Jesus, Marielle Franco, tantos outros e tantas outras homens e mulheres negros e negras que lutam para fortalecer e reforçar, a partir das suas trajetórias, das suas histórias e memórias, a luta em defesa da cidadania e da democracia plena. A luta de Martin Luther King não terminou, mas ela segue nos inspirando para além da morte do seu corpo. Continuamos lutando, resistindo, produzindo, nos apropriando de todos os espaços e cada vez mais nós ocupamos espaços de decisão. A importância de vencer o racismo institucional que brutaliza corpos negros, que desestabiliza emocionalmente a maioria social da população brasileira, que é negra, parda, não branca. É necessário que cada vez mais continuemos a ter aliados e aliadas nessa luta, deputado. Mas cada vez mais é necessário, deputado Luiz Paulo, que nós ocupemos os lugares decisórios. Não lugares de poder, porque o poder é efêmero, ele passa. Mas é importante que nós possamos imprimir as nossas experiências de vida, de segregação, de brutalização, das marcas do racismo institucional, que produz políticas públicas, como eu sempre digo, e não quero continuar repetindo, mas preciso, políticas públicas incipientes, precárias e descontinuadas, que são muitas vezes, e muitas das vezes, políticas de governo e não políticas de Estado. Que nós possamos ocupar esses espaços, continuar lutando para que ações afirmativas, como a conquista das cotas raciais, como a presença cada vez maior das mulheres negras nos lugares decisórios, em todos os lugares, em todos os campos, na produção de conhecimento, na construção de um projeto de sociedade que seja radicalmente democrático. Nessa tarde, uso essa tribuna para reverenciar a memória de Martin Luther King, reverenciar a memória de tantos ícones da luta e resistência, reverenciar o Winnie Mandela, que também se foi, e marca a luta contra o apartheid na África do Sul, ao lado de Nelson Mandela. Faço uso da tribuna para dizer que as nossas vozes não serão silenciadas. Agradeço a oportunidade que 40.631 pessoas, 630, porque eu votei em mim, né? Me colocaram aqui para poder não deixar que essas vozes caiam no esquecimento, se percam na nebulosidade da ausência de memória, que o nosso lugar de fala nessa tribuna também seja um lugar de memória, que evoque a luta e a resistência da população negra em diáspora. Muito obrigada, senhor presidente.